Ui. Boas-vindas a todos, presentes online e encarnados e desencarnados. Inicialmente, gostaria de pedir a todos que colocassem o celular no silencioso. Vamos nos lembrar que o silêncio também é uma prece. Temos vendas de lanche no sábado, vendas de livro nas quartas e nos sábados. Recebemos doações voluntárias para a sua hospitalidade na nossa casa. Você pode doar esporadicamente, como também pode se tornar um sócio contribuinte efetivo. Para mais informações, você pode passar ali na recepção. Algumas das nossas atividades: evangelioterapia nas quartas, às 7 horas, e palestra pública todos os sábados, às 6h30 da noite. Um aviso: os nossos estudos vão retornar no dia 22, do próximo sábado. Já anunciamos nas nossas redes sociais, você pode dar uma olhada lá no nosso Instagram e fazer sua inscrição. As pessoas que estão em tratamento, lembrar de passar na recepção para confirmar o passo do dia. E sobre atendimento fraterno. O atendimento fraterno acontece todos os sábados e quartas. Ele acontece ao mesmo tempo da palestra, mas você agenda ele com antecedência. Você chega um pouco mais cedo da palestra e vai lá na recepção e pede para marcar um atendimento fraterno para você. Quando começar aqui a palestra, a pessoa que estiver lá na recepção vem aqui chamar você e você vai lá. Agora eu vou ler um trecho do livro Todo Dia de Noite. Item 43. Depois da morte é que a gente anota com agonia que não fez claramente todo o bem que podia. Agora, quem sentir a vontade, fechemos nossos olhos, elevemos nosso pensamento ao alto, peçamos ao Mestre Jesus e à espiritualidade amiga que esteja conosco durante essa palestra, iluminando nossas mentes, abrindo nossos corações, pedindo para que essas palavras toquem o nosso espírito e nos engrandeça e nos auxilie no nosso melhoramento. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, que esteja conosco durante essa palestra e em todos os momentos, que assim seja, graças a Deus. A palestra de hoje tem como tema pensamento, força da vida, que será feito pela nossa irmã Graciane. Boa noite. Já te desejo as boas-vindas, para todos que estão aqui no centro. E como o Enzo já anunciou, a gente vai conversar sobre o nosso pensamento. E eu considero essa pauta como uma das mais importantes e que fazem mais diferença, principalmente para quem está chegando na casa espírita, para quem está começando a conhecer sobre a mesma. Porque a gente passa a perceber que toda a simplicidade da nossa vida e tudo que acontece dia após dia tem a mão de Deus de várias formas, até mais do que o que a gente reconhece e pode imaginar. Então, o que é esse pensamento? A energia criadora na mente, na construção do destino, na saúde da alma e na sintonia espiritual. E nós vamos falar bastante hoje sobre essa questão da sintonia espiritual. O pensamento na doutrina espírita. O que a doutrina espírita considera quando a gente fala sobre os nossos pensamentos? É uma usina geradora. O espírito produz constantemente forças fluídicas que modulam o seu perispírito. O que é que isso quer dizer? O que é uma usina? É uma fábrica. Tudo que a gente pensa e todos os nossos pensamentos, eles são cheios de energia. Nós, enquanto
pessoas somos cheios de energia. E essa energia ela não é única o tempo todo, e ela não é a mesma energia o tempo todo. E a gente vai lembrar muito da questão da sintonia do rádio, que você ficava lá, principalmente nos rádios de modelos mais antigos, que você ficava lá girando até conseguir sintonizar numa rádio. Esse é o exemplo melhor que a gente vai utilizar hoje para a gente lembrar sobre o que é essa força fluídica e por que ela modula, por que ela muda constantemente a nossa energia. Linguagem universal. O pensamento é o meio imediato de comunicação no plano invisível. É a coisa mais certa que a gente pode ter neste planeta Terra, é que nós não somos sozinhos e que todos nós temos bons espíritos que nos acompanham. Que o plano espiritual, ele convive com o plano material, ou seja, nós convivemos encarnados e desencarnados. E o fato de não visualizar isso é o que nos deixa descrente. É o que nos deixa duvidando, será que realmente existe? Será que realmente acontece? E aí a gente vai ver inúmeras situações, ou que a gente já passou, até mesmo independente de conhecer a doutrina espírita, e que a gente às vezes tem passado, que a gente diz assim, naquele momento eu tenho certeza que alguma coisa aconteceu que eu não consigo explicar, mas aconteceu algo diferente. E nessas situações a gente vai reconhecendo a presença desse plano espiritual juntamente com o nosso plano material. Ação à distância. Nossas ideias viajam no fluido cósmico, atingindo almas e ambientes. Nenhum pensamento nosso, ele fica sem uma resposta do mundo espiritual. A questão com que a gente se preocupa é quem é que está ouvindo nossos pensamentos e respondendo a esses pensamentos. Porque que eles são respondidos e disso a gente não precisa ter a menor dúvida. Nós imaginamos que depois que os seres humanos desencarnam, o contato ele fica perdido. E a gente dentro da doutrina a gente sabe que isso não acontece. A gente mudou de lado, mas os vínculos eles continuam. Tanto os vínculos com aquelas pessoas com quem a gente tem afinidade, os espíritos a quem a gente ama ou amou, como também aqueles espíritos que a gente tem o desafeto, aqueles a quem a gente magoou ou por aqueles que a gente foi magoado. Então, esses sentimentos, eles terminam ligando sempre quem está aqui com quem está no plano espiritual. Responsabilidade moral. Somos o resultado direto do que pensamos e cultivamos intimamente. Nós estamos falando nesse momento do pensamento sobre a visão da doutrina espírita. Mas se vocês pesquisarem pensamento, colocarem lá no Google, vão surgir várias e várias interpretações que são estudadas pela ciência, pela neurociência, comprovando quanto a nossa mente tem poder sobre a nossa saúde física. E aqui dentro do centro a gente percebe o quanto isso interfere na nossa saúde espiritual também. Então, nenhum pensamento, ele fica escondido. Às vezes, quando a pessoa termina caindo na tentação da mentira, e aquela mentira convence as pessoas por um tempo, ele sai satisfeito, arrasando, né? Que ele mentiu, deu tudo certo. Isso para quem está aí. Porém, para quem está do outro lado, essa mentira, ela não existe. O que a gente faz, se é diferente daquilo que a gente pensa, o que os espíritos veem da gente não é o que a gente apresenta aqui na Terra. Eles nos veem exatamente como nós somos. E isso termina sendo assustador. Por quê?
Porque se a minha boca fala de uma coisa, mas o meu coração, a minha mente está povoada de outras, o que eles veem é exatamente o que eu tenho lá no íntimo. Então, por isso que muitas vezes não, sempre é desafiador a gente fazer parte da doutrina espírita, porque muitas vezes a gente vem de um costume ou de uma cultura de mascarar sentimentos, mascarar emoções, e aqui a gente passa a entender que a única pessoa que a gente tenta enganar é a nós mesmos. Que o que a gente pensa, se não vem do coração, não faz o menor sentido. E muitas vezes que a gente até começa a entender, por exemplo, fora da caridade não há salvação. É o que a gente prega. Mas eu continuo praticando a caridade material. Eu dou uma cesta básica, eu entrego uma roupa usada, eu faço uma doação em dinheiro. E aí a gente vai pensando, não, mas eu estou fazendo bem. O mérito de toda a ação não vai deixar de acontecer, não. Mas é diferente daquela caridade que ela é feita com o coração. É diferente daquela prece que você faz por um amigo que ele jamais vai imaginar que você fez. E que quando você vencer a tentação de chegar lá e sua mulher, eu rezei tanto por ti essa noite, não precisa contar, porque quem ouviu a sua prece vai prestar o socorro silenciosamente. E é isso que muitas vezes choca a gente quando chega no centro espírita. Porque a gente espera uma coisa, a gente espera uma solução para os nossos problemas e a gente encontra um problema maior. Por quê? Porque a gente passa a entender que a chave de tudo somos nós. Que ninguém vai pegar na minha mão e vai resolver os meus conflitos e os meus problemas. Sou eu que vou precisar ter aquela conversa com o travesseiro e reconhecer. Isso daqui eu fiz da boca para fora, não fiz com o coração. Porque o primeiro passo para a gente evoluir é a gente ter essa conversa com nós mesmos, e ela é a conversa mais difícil que se pode ter. É fácil eu chegar bem aqui para a Rose, chorar as minhas pitangas, reclamar sobre os problemas da minha vida e esperar até que a Rose me dê um conselho. Só que no fim das contas, nem mesmo aquele amigo que nos ouve vai conseguir fazer por nós. Porque a gente precisa entender que o compromisso que a gente veio aqui para a Terra para evoluir, ele é unicamente nosso. A gente pode auxiliar e precisa auxiliar quantos a gente possa. Quantas pessoas a gente encontra no caminho precisando de ajuda. Mas a gente não pode fazer disso uma prorrogação dessa reunião com nós mesmos. De realmente parar para pensar. Tudo que a gente fez de errado, a gente não precisa se punir por isso. Se a gente errou, naquele momento que errou, a gente não tinha o conhecimento que a gente tem agora. E Deus, assim como todos os anjos benditos que nos assistem, eles reconhecem o coração arrependido. Eles reconhecem o coração que sinceramente busca o melhoramento. E a gente também conforta muito dentro da casa espírita quando a gente diz que essa mudança não é do dia para a noite. Hoje a gente sai de casa comprometido, não farei fuxico da vida de ninguém hoje. Aparece 10 colegas fofoqueiros para tentar ali a gente. E muitas vezes a gente dá uma escorregada aqui, uma derrapada ali, mas quando você se policia, eu não devia ter feito isso. Quando aquele alerta começa a aparecer, esse é o caminho que a gente começa a trilhar. Se fosse fácil essa mudança, o mundo já teria evoluído. A gente já tinha finalizado essa fase de regeneração. É difícil e Deus sabe disso. É por isso que Ele nos permite todos os dias tentar e errar. Tentar, errar. E até que vai chegar um momento que aquelas derrapadas que eram várias começam a diminuir,
que a nossa força, o nosso foco em praticar o bem, ele para de ser das nossas mãos e de gestos e passa a ser realmente do coração. A gente passa a perceber que tem tantas coisas que a gente se ocupa que não são importantes, e aí a gente vai mudando a forma de pensar e de ver tudo que antes a gente via de forma errada. Então não adianta eu acalentar o outro se eu não me acalento. Não adianta eu acolher o erro do outro se eu não acolher e não perdoar os meus próprios erros. A mente como agente do destino, 100% criadores do nosso ambiente mental. Hoje pela manhã eu estava com um grupo de professores fazendo uma formação e aí a gente estava trabalhando muito sobre a questão da infância, como o ambiente, por exemplo, uma sala de aula de educação infantil, ela é diferente de uma sala de aula de uma faculdade, uma sala de aula de ensino médio. Quando você chega numa sala de aula de educação infantil, você encontra brinquedo, você encontra as cadeirinhas. Só da gente entrar e ver aquela cena ali, o coração da gente ele já se anima, porque hoje tem criança, tem pureza e tem alegria. Mas aí eu dei o exemplo seguinte para elas. Eu digo, imagine que vocês estão chegando em casa depois dos 2 turnos fechados de trabalho. Aí você vai para o seu quarto, o quarto estava todo escuro porque passou o dia com a casa fechada. As roupas que você lavou a semana todinha não conseguiu nem engomar nem dobrar, estava tudo em cima dessa cama. E ainda tem um tabu junto para fazer se você quiser comer. Isso não é animador. Só em visualizar essa cena, a gente já esmorece. Aí eu pensei, eu digo, olha, vamos imaginar que uma fada passou lá no seu quarto. Que quando você chegou, aquele cheirinho de quarto, quando a gente termina de passar o pano, que tá aquele cheirinho ainda, a cama toda arrumada, igual aquelas camas de novela, que o travesseiro tá combinando com a colcha, que não tem nenhuma roupa para dobrar lá em cima dela, e o melhor é o cheirinho de comida sendo feita. Só isso muda ou não muda o pensamento da gente? E nós só imaginamos. Quando a gente se depara com os ambientes, a gente sempre conversa com eles. Então, tem casas de colegas, de amigos, parentes que a gente chega e a gente tem vontade de passar até um dia se precisar. É o abraço que a gente é recebido, é a conversa do café com tapioca, é aquela coisa boa de se sentir. E tem ambientes que a gente chega, que se a gente pudesse, a gente só ia ver uma vez. Porque eles não nos convidam a retornar e não nos despertam o desejo de lá permanecer. Nós também somos assim. Se a gente parar para pensar, o que é que o fulano sente, o que é que as pessoas que trabalham comigo sentem quando eu chego? Quando eu converso com elas? Quando eu dou um abraço? Será que eu sou aquela pessoa que quando eu chego, cada um sai correndo logo para o outro lado? Será que eu sou uma pessoa que inspira medo, que sai todo mundo calado para não me ouvir brigar? Ou será que eu sou aquela pessoa que realmente chega assim, graças a Deus que o fulano chegou? Ou se você demora, eita, mas demorou, viu? Que se faz sentir falta. E quando eu falo disso, a gente não está pedindo para a gente ser o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, que é sorrindo para todo mundo, que só tem tempo bom, porque esse ser humano ele não existe. Bem no começo da nossa conversa, a gente falou, nós temos energias e ela não é contínua. Tem dia que a gente está lá embaixo, o rádio vai só chiando, não sintoniza com nada que se aproveite. E tem dia que a gente está se achando a última gota da Coca-Cola no deserto. Dias e dias, sentimentos que vêm dos pensamentos que a gente passa a cultivar. Semear e colher. Assim como pensas, viverás. O pensamento reflete a vontade do Espírito, atraindo elementos afins no grande oceano da vida. Eu sei que vocês não conhecem assim, ninguém desse jeito, não, mas devem lembrar de alguém que conhece alguém. Que se
choveu, reclama. Que se o sol está quente, reclama. Que se anda de moto, reclama. Que se anda de carro, reclama. Que se furou o pneu, reclamou. Que se botou gasolina, reclamou. Não importa, para cada respiração tem uma reclamação. Vocês têm um amigo que tem um amigo, provavelmente, que é assim. É agradável ficar próximo de pessoas assim? Não é. Até porque às vezes a gente, só de a gente ouvir tanta coisa, ou que você chega e começa a falar de doença, que a gente já sai até sentindo assim com febre, sai assim com dor de cabeça de tanto que ouviu falar em coisa ruim. E isso afeta a gente. Por exemplo, a questão dos nossos medos. O medo, ele inicia onde? Na nossa mente. Quando houve relatos de pessoas, por exemplo, que têm síndrome do pânico, você vê adultos com comportamentos de desespero por medo, por coisas que você diz, não, fulano, isso não existe, isso não está acontecendo. Mas na mente dele está. Na mente dele, ele visualiza com tanta realidade que o desespero que ele passa a ter naquele momento, por isso que é síndrome do pânico, a pessoa entra em pânico. E isso não começou com um grande medo. Começaram com pequenos pensamentos que foram sendo semeados. A renovação das atitudes começa invariavelmente na vigilância da mente e no cultivo de ideias dignas e edificantes. É comum a gente ver pessoas, principalmente nos dias de hoje, onde a informação e a compreensão das pessoas tem aumentado sobre atividade física, né? Se a gente sai agora aqui, a gente vai passar por pessoas correndo na avenida, a gente vai passar por pessoas pedalando. Se você passar por perto da academia, até uma hora dessa, um sábado, tem academia funcionando nesse horário e que está bombando na gente. Elas estão treinando o quê? O corpo. Só que a gente não dá atenção para o treino da nossa mente. Percebam que é natural, vez por outra, um pensamento que não é legal, que a gente brinca até que é um pensamento intrusivo, que você pensa assim, não, eu vou bem ali na padaria. Meu Deus, você vai se acidentar no meio do caminho. Do nada num pensamento desse. Aí você diz assim, conversa, eu vou na minha padaria e vou. Se isso tornar repetitivo, se isso se tornar frequente, vai ter algum momento que eu vou dizer assim, rapaz, isso é um pressentimento, eu não vou não. Aí eu já não vou na padaria. Aí amanhã para ir para o trabalho vem o mesmo medo, vem os mesmos pensamentos, eu já vou evitar ir para o meu trabalho. E aí de repente você está preso no seu pensamento. Porque aquilo que foi um pensamentozinho que passou ali, ele começou a se repetir, ele começou a criar raiz e daqui a pouco a gente não consegue perceber o que é realidade e o que é fantasia. O nosso corpo, gente, ele não diferencia a imaginação da realidade quando a gente fala de reações. O Yuri briga muito e brinca comigo lá em casa, porque se eu for contar uma coisa que me fez raiva, eu conto que eu juro que eu a pessoa está na minha frente, eu vou matar. Eu contando a história, eu fico zangada do mesmo jeito que eu fiquei quando a situação aconteceu. Aí ele começa, essa criatura já passou, não está acontecendo mais não. E aquilo que me enche, me faz tanto mal como a primeira raiva que eu senti. Então percebam que até de contar uma coisa, a gente é preciso, no meu caso, me policiar, ter a questão da vigilância para dizer que eu posso contar a história sem contar com raiva. Contar a história. Porque quando eu conto daquela forma com raiva, o meu corpo ele sofre igual quando eu estivesse passando por aquela situação. O que é essa
pensamento, da preocupação por coisas que a gente não tem controle. E aí a gente esquece de pensar no que pode fazer hoje e passa a pensar em coisas que a gente não sabe nem sequer se vão acontecer. Mas como a gente está lá alimentando, treinando esse pensamento da preocupação, o nosso corpo ele passa a adoecer. Por quê? Porque a gente está exigindo dele antes mesmo do processo acontecer. Isso é uma característica principalmente da ansiedade. Então, vigilância por quê? Porque quando você vem ter um pensamento ruim, que ele sabe que não é um pensamento seu, corra logo para o seu evangelho, faça uma leitura de um parágrafo em voz alta na sua casa. Não quer fazer a leitura do evangelho? Coloca baixinho uma Ave Maria instrumental ali para lavar a sua louça, com a Ave Maria tocando ali perto. Bote uma música que você gosta, que seja uma música para fazer sua faxina. Muda a vibração e muda a sintonia da nossa rádio espiritual. Cultivo de ideias é esse treinamento. Percebam que é cultural nosso, e a gente se acostumou a fazer dessa forma, que se, numa hipótese, um médico chega para você e diz assim, você tem uma doença, mas você tem 50% de chance de ficar bem e 50% de chance de não ficar. A gente acredita em qual? Raça de lá para contratar funerária. Eu tenho 50-50, mas eu não vou apostar nos 50 que eu vou ficar bem. A gente já espera pelo que é ruim. E isso teve muito a ver com o ambiente onde a gente foi criado. Eu sou muito grata à minha mãe, porque ainda hoje o mundo pode estar se acabando. O problema é que ela não faz nem ideia que a gente passa questão de trabalho e tudo. E no final ela diz, não, meu filho, vai dar certo. Gente, como é bom ouvir esse vai dar certo. A chance às vezes era de 99% de dar errado, mas aquele 1% quando vem na boca dela vai dar certo, vira o 99% que estava contra. E às vezes a gente só precisa disso, de alguém que mesmo sem saber como fazer para dar certo, joga com tanta fé e com tanta força esta palavra que vai dar certo, que realmente dá. Então muitas vezes a gente foi criado, o pai e a mãe dizendo o contrário. Nem todo mundo teve a graça que eu tive em relação à minha mãe. Às vezes a gente se cria a mãe dizendo o contrário, não vai dar certo. Tu já viu o pobre fazer isso? Tu já viu não sei o quê? Vai estudar? Estudo não leva ninguém para lugar nenhum, não. Vai arrumar logo um emprego, vai fazer logo outra coisa. E aí aquelas palavras, uma vida inteira me colocando para baixo, é muito difícil. Não é fácil. Essa questão da cultura do pensamento, como é uma coisa que só nós temos o controle, não é fácil de lidar. Então, para vocês verem que mesmo que a gente tenha passado uma vida ouvindo esses pensamentos negativos, essas falas negativas, precisa chegar aquele momento onde você diz assim, a partir de hoje, isso daqui vai ser colocado de lado. A partir de hoje, eu me permito dar certo. Eu me permito acertar. Eu me permito ser feliz. Muitas vezes a gente se priva de mínimas alegrias porque a gente tem aquele peso da responsabilidade que não pode sorrir, não pode fazer uma coisa, não pode fazer outra. Dentro da nossa doutrina, o que a gente aprende? A gente pode tudo, mas nem tudo a gente deve. E nós temos condição de pensar sobre isso. E dentro desse limite, usando o nosso livre-arbítrio de forma responsável, a gente pode aproveitar as coisas. A gente pode ter alegria, a gente pode ter felicidade. A gente não pode ter a ilusão que a felicidade é um tempo que chega na sua vida que não vai ter um boleto para pagar. Porque a vida do ser humano sem um boleto para pagar, não existe. Não existe. Ele precisa dessa emoção. Como é que trabalha no outro dia se não tiver um boleto para pagar? Então, assim, tem coisas que a gente cria uma ilusão que isso não acontece. Nós não vamos ser felizes, não nesse mundo. Não vamos ter esse momento que
não tem um boleto para pagar, que não tem ninguém doente na família, que está tudo perfeito. Isso não existe. O que existe é a gente tomar consciência que somos abençoados por ter todas essas imperfeições na nossa vida. Somos abençoados por ter um cachorro que comeu as plantas, que bagunçou a casa, porque é o seu cachorrinho, é o seu animal de estimação. Se o pneu da moto furou, é porque você tem o quê? Tem uma moto. Se chegou o aluguel da casa, quer dizer o quê? Você tem uma casa para morar. Então, assim, a gente passa a reconhecer que onde eu achava um problema, na verdade é uma bênção. E que existem pessoas que dariam tudo para ter os nossos problemas, para estar no nosso lugar. Então, até falando sobre isso e voltando para o exemplo lá do quarto, quantas vezes a gente é convidado para estar num lugar, às vezes muito luxuoso, muito chique, que a gente não sabe nem como é que se senta, nem como é que come, e você não se sente bem. E quantas vezes a gente é recebido numa casa de chão batido, porém varrido, com os tamboretes tudo arrumado, e com os canequinhos mais areados do que todo mundo que você se vê no caneco. E uma boa conversa e uma boa acolhida. Então, a gente tem que parar para pensar em cada problema que a gente diz que tem. Porque se a gente mudar a sintonia do nosso pensamento, a gente vai reconhecer, até com vergonha, que aquilo que a gente reclama é bênção. Palavra iluminada. O pensamento é a nossa verdadeira linguagem. Criamos em torno de nós o clima espiritual em que vivemos e nos movimentamos. Por que é a verdadeira linguagem? Porque, como eu falei, eu posso estar com raiva, mas eu estou ali com um semblante de plena. Ninguém sabe que eu estou zangada. Estou ali disfarçadamente. Mas o pensamento, ele é o que realmente nós somos. Ele mostra exatamente como nós estamos, sem nenhuma máscara. E quando a gente fala desse clima espiritual, a gente precisa ter muita atenção com o ambiente mais importante da nossa vida terrestre, que é o nosso lar, a nossa casa. As palavras que a gente diz dentro da nossa casa, os planos que a gente faz dentro da nossa casa. A nossa casa, ela precisa ser esse lugar de luz. Que quando a gente sai do trabalho, quando a gente sai de qualquer lugar, precisa ser aquele lugar que eles deixam ir para a minha casa. Porque lá é o meu porto seguro. E muitas vezes a nossa casa está passando por um adoecimento. Pelas brigas constantes, é o bater de porta, é a gritaria, é aquela confusão. Até os animais que a gente vai na casa, eles terminam recebendo ali a mesma vibração. E aí, nesse momento, você tem que parar, tem alguma coisa errada. E harmonizar esse ambiente que a gente está. Convencer as pessoas que convivem com a gente que as palavras, você já ouviu dizer, meus avós e mamães, muito bem, as palavras têm poder. Escuto isso a vida todinha de mamãe. E hoje eu entendo quanto é verdade. As palavras, elas têm poder. Tanto para o que não é bom, como para o que é. Então, que a gente use o poder do que a gente fala a nosso favor. Emmanuel, no prefácio do livro Sinal Verde, ele trouxe essa mensagem. Não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio, vasto mar de vibrações permutadas. Emitimos forças e recebemos-las. O pensamento vive na base desse inevitável sistema de trocas. Quando a gente começa a descobrir o que é o espírito obsessor, que é aquele espírito que não é um bom espírito, que às vezes ele nos acompanha e termina as coisas não andando muito bem, aí qualquer coisa ruim que acontece com a gente já pensa, não, eu estou bem com o obsessor, só pode. Quando a gente fala de troca de energia, quando a gente fala de troca de pensamentos, a gente precisa ter em mente o seguinte:
nenhum espírito que não seja bom entra na nossa vida à força. Ele não entra no nosso lar, ele não entra na nossa vida sem ter convidado, sem a gente ter convidado eles. Então, se tem alguma coisa errada lá no nosso lar, vamos observar o que a gente está conversando. O que está acontecendo dentro da nossa casa. Porque se eles nos visitam é porque nós convidamos. Da mesma forma que se a gente percebe isso, pronto, meu Deus, agora como é que eu tiro? Eu trouxe os convidados errados, agora eu quero trocar, eu quero trazer mesmo. São os bons espíritos, o que é que eu vou fazer? O Evangelho no lar. Escolha o seu dia e o seu momento para fazer a sua prece. Aquela prece do coração. Não é aquela onde a gente só repete as palavras porque aprendeu dessa forma. É a prece de coração. Se você não... A gente imagina assim, eu não sei fazer uma prece bonita. Não é uma prece bonita. Se você está no desespero, você diz logo, meu Senhor, eu não sei nem como é que eu lhe digo o tamanho do desespero que eu estou, porque Ele sabe. E converse como você conversaria com qualquer amigo seu. Essa é a prece do coração. Olha só essa imagem, como ela chama a nossa atenção. Como é que a gente atrai os bons espíritos? Quando a gente fala sobre coisas boas, pensa sobre coisas boas. E aí você pode dizer assim, Graciane, tu quer dizer que só pensa em coisa boa. Não tem uma hora para pensar coisa ruim. Tem uma vez que tem uma derrapada. Só que a gente, na hora que for derrapando, eu digo, opa, este pensamento aqui não era meu. Então, vou devolver ele para o mundo. Muda a sintonia. Se é porque está sozinho em casa, se é porque está conversando com uma pessoa que não tem uma vibração muito boa, até isso, não é que você vai se intrigar porque não está bem, não. Mas a gente também precisa saber com quem são as pessoas com que a gente divide as nossas conversas. Quando a gente atrai os bons espíritos, a gente abre as portas do bem e do amor. Quando a gente está naquele dia igual o pica-pau andando por onde ele vai, a nuvenzinha vai com a chuvinha na cabeça dele, a gente traz doenças e desequilíbrio para o nosso corpo físico e espiritual. E a gente abre as portas do mal e do ódio. Muitos espíritos desencarnaram em situações muito ruins. E eles alimentam esses maus sentimentos. E quando eles encontram uma oportunidade, quando eles se ligam a outro espírito que tem a mesma vibração, aí é o momento que é mais difícil desligar. Então, vigilância. Vigiai e orai. Para o Espiritismo, é o elemento nobre, modelador das ações dos espíritos através dos fluidos etéreos. Allan Kardec, em A Gênese, diz que o pensamento é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. O pensamento e a vontade são para o espírito aquilo que a mão é para o homem. Então, assim, se a gente tiver cada dia um pouco mais noção da força que o nosso pensamento tem, a gente vai reconhecer isso como um poder muito grande, e que não é um poder de uma pessoa ou de outra. Ele é um poder que todos nós temos. Significa dizer, dado o estímulo, imediatamente colocamos o nosso pensamento em sintonia com o clima das respostas que o referido estímulo sugere. Ou seja, quando a gente imagina que coisas ruins vão acontecer, com quem é que a gente está se conectando? Com espíritos que não são bons. Quando a gente, mesmo na dificuldade, mantém alimentada a nossa fé, porque fé a gente sempre tem, só que a Japó está tão fraca que está aguentando uma ventania. E a gente precisa fortalecer essa fé e acreditar, como meu pai uma vez me disse, me marcou por muito tempo, me marca muito até hoje. Nenhuma folha cai de uma árvore que não seja da vontade de Deus. Então, se é um momento ruim da nossa vida, ela traz uma missão.
E aí, se a gente não for aquele aluno estudioso que aceita aquele sofrimento e entende o que ele quis nos dizer, a gente vai ser aquele aluno que vai repetir de ano. E aí vamos passar por tudo novamente até chegar o dia que a gente vai entender o que aquela situação aconteceu. Por isso que em alguns momentos da nossa vida a gente diz assim, meu Deus do céu, a gente não vai nem para frente nem para trás. Parece que está só girando, né? Só rodando, volta para o mesmo lugar. Ali tem uma lição que a gente ainda não entendeu. E a gente vai voltar para ela até que a gente entenda. As nossas companhias, quer boas ou ruins, dependem essencialmente das nossas escolhas. Diante do ditado popular, quem foi que já ouviu essa daqui? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. Não fique que nunca escutou um negócio desse aqui. Eu sempre digo para o menino. Agora você vai melhorar o dizer. Olha como é que você vai dizer para ele. Diga-me quem és, que eu te direi com quem andas. Ou ainda, diga-me como pensas, que eu te direi com quem andas. Não é apenas a companhia, porque até as companhias humanas que a gente convive, elas são escolhas nossas. E aí a gente costuma brincar aqui nas palestras, por exemplo, se você e seus amigos estão tudo num bar essa hora, seu celular já tem 30 mil mensagens. Bora, rapaz, ainda não chegou. Olha a cerveja geladinha, fica esperando. Vai lhe chamar por quê? Para beber. Se a sua roda de amigos está tudo doido estudando para passar no concurso, o assunto é o quê? Estudo, concurso, onde é que vai ter concurso, onde é que vai ter um curso. Se sua roda de amigos é tudo fitness, o que vai estar acontecendo lá? Qual é a conversa? É a alimentação, é a academia, não sei o quê. Então percebam que cada roda ela tem uma vibração acontecendo. Por isso que tem lugares e pessoas que a gente faz a prece por ele, mas dobra a esquina. Porque não agrega. E o que é que a gente aprende? Na nossa roda de amizades, a gente tem que ser o pior. Por quê? Porque a gente precisa dar pessoas melhores do que a gente. E não é melhor na condição financeira, não. É melhor na evolução. Pessoas que vão ter assuntos positivos para tratar com a gente, que vão ajudar a levar a nossa autoestima, que vão fortalecer a nossa fé quando ela fraquejar. Porque você imagina um casal, e aí numa briga, eu vou conversar aqui com a Rose, aí a Rose diz logo assim, minha irmã, bora pra festa de ontem, deixa pra lá. Não é a companhia ideal nesse momento. E aí do mesmo jeito eu posso chegar, Rose, eu estou passando por isso. Ela não, pois vamos pensar, vamos deixar passar, vamos conversar para que as coisas elas possam melhorar. Então até isso a gente tem que observar. Vou abrir uma empresa. Aí eu vou conversar com quem não tem uma experiência positiva na vida. Não é uma coisa assim, fulano, eu estou pensando em abrir uma loja e diz, rapaz, tu é doido, né? Vai quebrar, não vai para frente não. Ó, o fulano fez, não deu certo, o ciclano fez, não deu certo. Eu nem abri a loja, já quebrei, só de ouvir o cristão dizendo que vai dar errado. Da mesma forma, se você fala disso com alguém que teve sucesso nessa área, ele vai lhe dizer o quê? Não é fácil, mas siga que vai dar certo. Você vai por aqui o fui deu errado, você já vai direto nesse caminho. E aí, lhe eleva. Então, vamos olhar e faça uma experiência melhor ainda. Observe amanhã, o dia todinho. Quantas brigas, quantas reclamações, quantas falas negativas a gente vai ter. E aí você vai anotar no papel. Você vai dizer, vale, meu Deus do céu, como é que as coisas melhoram o seu dia todinho. Só falando que eu não devo. E aí a gente tenta cultivar os bons pensamentos. Treinar a nossa mente para pensar sobre o que é bom. Olha só esse bombardeio de pensamentos. Eu não consigo.
Vou tentar, mas se não der certo, não tem problema. Meu Deus, mas quando a gente começa naquela história dessa, quando eu digo assim, se não der certo, não tem nada, eu já estou dizendo que eu já estou me conformando com a derrota antes sequer de tentar o sucesso. Quando a gente tem o plano A e falta um plano B, alguma coisa já está errada. Porque se eu acredito no plano A, não é para ter o plano B. Como é que o nosso cérebro ele entende? Para cada vez que eu afirmo que eu não vou conseguir, na verdade, lá na minha mente, eu estou gritando o quê? Não quero. Aí eu vou botar meu currículo ali, mas se não der certo, não tem nada não. A minha cabeça já internalizou que eu não quero. Os meus pensamentos, eles já se conectaram com o fracasso, antes mesmo de tentar. Quem foi que já viu uma cena dessa aqui na vida? O que vocês estão vendo aí nessas imagens? O que esses meninos estão fazendo aí, papai? Birra, porque eles estão querendo o quê? Alguma coisa. O que o menino faz quando ele quer uma coisa e a mãe não quer dar? A bagaceira que precisar, contando que ele consiga. Aí vem lá, se joga no chão. Ou a pobre da mãe, como no supermercado, que mata a pessoa para dar uma de vergonha. Aí a mãe, para não passar a vergonha, fala o quê? Te cama, peixe, estou bem aqui machucado. Aí ele sai amor de feliz, deu certo. Quando a gente é criança e a gente diz que quer, a gente quer por quê? Quer. Aí a gente vai crescendo, vai ficando, quer. Se der certo, a gente perde aquela força da convicção da criança. E nisso, a gente perde as coisas, porque a gente não mantém a firmeza, não é a da birra, mas é a do desejo. Se a gente quer algo, a gente realmente precisa lutar por isso. Lembrem de chorar e fazer confusão, igual essas crianças. Segundo o Espírito Francisco Dias da Cruz, o pensamento é força que determina, estabelece, transforma, edifica, agora isso aqui dói, destrói e reconstrói. Nele, ao influxo divino, reside a gênese de toda criação. Quando a gente diz destrói e reconstrói, a gente volta muito para a questão das palavras. Porque toda palavra que eu digo, primeiro ela passou por onde? Pelo meu pensamento. E tem algumas que não deviam ser ditas. Ela ser pensada já é bagunça demais, já não era nem para falar. Mas quando a gente fala, é tanto que a gente estuda. A boca fala do que está cheio o coração. E é isso que a gente precisa entender. Que a mesma palavra que reconstrói é aquela que destrói. Que da minha boca não saiam palavras de destruição. Que da minha boca saiam palavras de construção, ou se preciso for, de reconstrução. Dirigindo o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e o outro, transmitindo de um ao outro o pensamento como o ar transmite o som. Mais uma vez, nenhum pensamento nosso ele se perde. Tudo que a gente pede em prece, alguém nos escuta. E se essa prece ela é verdadeira e ela vem de coração, a gente espera que sejam os bons espíritos que nos assistam. Aí tem um porém. A gente vai para casa, está com uma aflição e faz a nossa prece hoje. Aí amanhece o dia da manhã e diz assim, rapaz, na história da Gracinha não colou não. Tanto que eu fiz minha prece ontem, não aconteceu nada hoje. Não é nem. E se o nosso pedido não foi atendido, isso é uma resposta. Se não deu certo o que eu pedi,
Isso é uma resposta. O que a gente estuda no Evangelho? Se um pai e uma mãe aqui na Terra, imperfeitos, falhos, não permitem aos filhos aquilo que eles sabem que vai dar errado, Deus vai nos permitir? Hoje a gente pensa que foi um prejuízo. Eu pedi isso aqui para Deus e Deus não me deu. Eu queria ir para cá, Deus me mandou, foi para outra banda, não tinha nada a ver com o que eu pedi para ele. E o tempo passa. E aí depois um dia a gente diz assim, muito obrigado, meu Deus, por aquilo ter dado errado. Por eu ter ido para um lugar que eu não queria naquele momento. O que a gente ouviu também muito? Deus escreve certo por linhas tortas. Isso faz parte da nossa fé. Entender que se não formos atendidos, isso é uma forma de Deus nos proteger de algo bem maior. Meu povo, você já ouviu falar nos quebrantes? A planta que o fulano chegou na casa da gente, olhou para a planta morreu na mesma hora. Dura de nadinha. Já ouviram falar? E a gente assim, eu não acredito nisso. E também não sai dizendo assim, a Graça disse que o quebrante existe, não é dessa forma. Mas o que acontece? A gente expressa tudo que existe dentro da gente, pelas palavras e pelo olhar também. Tem gente que não precisa esculhambar, xingar a gente para acabar com a gente, não. Olhou, a gente já se sente assim, olha logo até para a roupa, se não está com a roupa rasgada, o que foi, porque a gente se sente mal só pela forma como foi olhada. Bronca do pai e da mãe, precisa falar? Menino, bastava olhar, com raia murcha, fina, porque no olhar a gente já sabia. Então, com o olhar a gente acolhe e com o olhar a gente também emana o que existe dentro da gente. Nós não somos lá do X-Men, não, mas tudo que a gente faz tem um poder. Do mesmo jeito que a gente poderia ter um poder ruim até botar a plantação para adoecer, a gente também tem o olhar, tem a capacidade de olhar com caridade e fazer o acolhimento das pessoas que estão ao nosso redor. Lá no item 89 dos livros dos Espíritos, Kardec pergunta: os Espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Porque a gente fica pensando, né? Que será de lá para cá que demora para eles virem? Para a gente pensar quanto tempo é que vai demorar para chegar lá, o que é que os Espíritos responderam? Sim, mas fazemos com a rapidez do pensamento. Basta um pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está aí. Pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo do nosso espírito. E no item 459 ele pergunta: os espíritos, eles têm influência sobre o que nós fazemos? Nesse sentido, a influência é maior do que a gente imagina, porque muitos, frequentemente, são eles que vos dirigem. Muitas vezes a gente está lá com um problema, a gente cansa, esperneia, chora a noite todinha. Do nada vem aquele pensamento: podia fazer isso, pronto. Mudou, você encontrou ali a luz no fim do túnel. Quando a gente tem noção de como nós somos guiados e protegidos, a gente reconhece, Deus me respondeu através desse pensamento. Quando a gente ainda não entendeu sobre isso, a gente pensa assim: rapaz, Deus vai abrir escola dele, viu? Arrumei uma solução do meu problema assim no instante. Não somos nós. Nós temos os nossos mentores, os nossos anjos, que eles nos inspiram. E isso vem através do quê? Dos nossos pensamentos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou de extinção. Isso quer dizer o quê? Nossos pensamentos que são ruins, a gente precisa trabalhar para que eles sejam reduzidos e até extintos. Para isso acontecer,
o quê? Os bons pensamentos. Nada melhor do que uma boa leitura, do que uma música, do que uma boa conversa para poder situar os nossos pensamentos. Lá na questão 464, como distinguir um pensamento sugerido, que o pensamento que a gente teve veio de um bom ou de um mau espírito? Essa daqui dava até para a gente imaginar, mesmo que não tivesse essa pergunta. Um bom espírito vai nos intuir ao que é ruim, ao que é errado? Não. Nesse mesmo momento você já sabe que não é uma boa companhia e que a gente precisa mudar de sintonia. Dos bons espíritos nós vamos ter bons pensamentos e boas intuições. E para finalizar, nós temos aqui uma breve resposta que a gente precisa mudar. Toda vez que nos vier um pensamento ruim, substitua-o por um bom. Ler aqui é fácil. Fazer isso é que é difícil. Em primeiro lugar, o diagnóstico. Observar, rapaz, não é como está pensando sobre isso. Quando a gente começa a perceber quais são esses pensamentos que a gente precisa extinguir, a gente começa a trabalhar a sobreposição de bons pensamentos. Vamos cultivar os pensamentos bons o máximo de tempo. Porque o prazer de pensar coisas negativas, gente, o hábito, foi aquele que a gente conversou. Nem sempre a nossa criação nos permitiu acreditar em grandes coisas. E muitas vezes a gente sonha pequeno, se vê pequeno, se inferioriza, porque a gente aprendeu dessa forma. E do mesmo jeito que a gente aprendeu a pensar errado, a gente pode aprender a pensar da forma correta, que vai melhorar a nossa sintonia. E aí a gente encerra com essa imagem. Estudar a si mesmo é a arte mais difícil. Tudo que a gente faz para o outro é fácil de fazer. Mas se analisar, reconhecer até os nossos pensamentos, que a gente nunca parou para pensar nisso, a gente vai pensando desenfreadamente. E hoje a gente para refletir sobre o poder desse nosso pensamento. Então, nesse momento a gente encerra com muita alegria, muita gratidão por vocês estarem aqui nos ouvindo. E nós vamos pedir nesse momento que assim todos que se desejarem, que estiverem à vontade, que vocês possam fechar os olhos, pedir nesse momento que os bons espíritos que acompanham esse trabalho possam derramar sobre a nossa mente e o nosso espírito boas energias, que eles possam higienizar a nossa mente, possam nos permitir o cultivo de bons pensamentos, que nós possamos receber luz e bênçãos, que nós possamos ser luz na vida das pessoas e nos nossos lares, que a todos aqueles a quem nós encontrarmos ao sair daqui durante essa semana possam receber a nossa vibração de amor e de paz. Que Jesus nos guarde hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Nós vamos agora nos dirigir para o nosso segundo momento, que é o passe. Mais uma vez, muito obrigada.